alegria que nós aceitamos o convite feito pelo pastor Islá de trazer uma mensagem. E é motivo de alegria, até porque a Igreja de Cristo, ela não tem placa denominacional. A Igreja de Cristo, ela é uma igreja única no mundo. Não sei porque existem divisões, né? Éramos para estar todos como cristãos adorando a Deus, a um único Deus. Que realmente existem divisões. Não é o meu pensamento, eu não penso dessa maneira. E eu sei que o pastor Islá também não pensa assim. Até porque devemos glorificar a Deus aonde estivermos, em qualquer lugar das nossas vidas, qualquer hora. E hoje, desde já, também agradecendo pelo curso do Casados para Sempre que a gente está realizando, na pessoa do pastor Islá e da sua esposa e do Ju e da Micaele, e tem sido muito gratificante. Graças a Deus por isso. A gente tem encontrado novas pessoas e tem se feito amizades. Uma amizade sadia, uma amizade cristã. E isso é muito bom para a glória de Deus, seja todo o tempo assim, dessa maneira. Amém? Então a gente já está aqui com a meditação desta palavra hoje. E desde já eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias, no livro de Éfesos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Nós temos aqui na epígrafe da Bíblia, do pecado para a salvação pela graça. Amém, irmãos? Ele vos deu vida, estando vós mortos no vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu estou lendo aqui na minha folhinha, porque a letra da Bíblia é muito pequena e meu óculos já levaram, então eu estou sem óculos. Então, irmãos, esse texto, nós começamos a ler esse texto, e ele nos chamou muita atenção. Eu sei que são fatos que os irmãos conhecem aqui já de cor, do que a gente vai comentar, até porque é Bíblia. E aí eu gostaria de fazer uma introdução sobre esse texto, voltado exatamente para a morte. O início da morte, segundo as Escrituras, se deu lá no Jardim do Éden. A morte humana, que eu estou me referindo aqui, a morte física. Mas não foi somente a morte física que entrou lá no Éden naquele dia, também a morte espiritual. Se nós observarmos a Bíblia, ela vai ser bem contundente ao falar sobre esse assunto da morte, a qual o apóstolo Paulo aqui está fazendo ênfase à igreja de Éfesos. E muitas vezes nós não observamos o conteúdo da morte, né? Nós, naquele momento a qual houve a desobediência de Adão, automaticamente a morte entrou, como castigo aplicado por Deus para eles. O que aconteceu ali? Deus tinha dado uma ordem ao homem, do fruto do conhecimento do bem e do mal, dele nem tocareis nele,
e nem comerás dele, porque certamente, o que, igreja? Morrerás. Aí eu pergunto, Adão caiu morto no chão? Não, mas ele perdeu o elo que ele tinha com Deus. Deus, todos os dias, na virada do dia, conversava com Adão, trazia ali conversas com Adão. Após a queda, após o pecado, o que aconteceu? Quando Deus chega na virada do dia, Adão faz o quê? Adão dá as costas, se esconde, porque eles perceberam que estava nu. Foram assim enganados pela serpente. Mas Deus traz o castigo, tanto para a serpente, quanto para Adão e para Eva. Interessante, irmãos, quando a gente observa a profundidade dessa desobediência que gerou para toda a humanidade que nasceu de mulher após Adão e Eva, são os pais, né, humanamente falando, aconteceu a entrada do pecado. E esse pecado trouxe consequências na vida do homem. Hoje em dia, muitas vezes nós observamos coisas e não olhamos diretamente o porquê. Falamos e falamos do Evangelho para várias pessoas, anunciamos, mas tem pessoas que entram aqui, saem por aqui. Até porque nós somos assim. Quando nós evangelizamos, queremos falar de Deus para as pessoas, automaticamente nós queremos que seja do jeito que nós falamos. Que a pessoa já automaticamente escute a palavra de Deus e creia nele. Mas não é assim. A morte a qual eu gostaria de me referir nesta noite, aqui para os irmãos, é a morte espiritual. Esta morte, ela e suas consequências na vida humana, porque não ficou só em Adão e Eva, foi estendido o castigo a toda a humanidade. Todos nós. Hoje nós estamos aqui contemplando a Deus na igreja, louvado seja Deus por isso, porque Ele nos resgatou a cada um de nós, e hoje nós glorificamos a Deus. Mas quem está aí no mundão aí fora? Esse povo que está lá fora, a qual nós nos preocupamos em evangelizar, em falar de Deus para eles. Porque muitos deles não creem. Porque eles estão fechados para Deus, eles estão mortos espiritualmente. E contemplar essa palavra morto, quem já contemplou aqui alguém dentro de um caixão? Vocês veem, um morto dentro de um caixão, ele não fala, ele não tem vontades, ele não escuta. Assim é aquele que se encontra morto espiritualmente para com Deus. Porque eles foram ali no castigo aplicado, eles passaram, eu vou ler aqui um textozinho que eu fiz à mão para os irmãos. Um importante termo usado pelos teólogos para descobrir a profundidade da corrupção moral do homem é a morte espiritual. De acordo com as Escrituras, o julgamento divino que caiu sobre Adão e Eva não resultou só em uma morte física, mas também em uma morte espiritual. Isso significa que ele tornou sensível a todos. Eu estou escrevendo e não estou conseguindo, e não estou conseguindo ler. Ele tornou sensível. Só um minuto, irmãos. Isso significa que ele tornou sensível a toda sorte de estímulos perversos, tanto humanos como demoníacos. Isso no homem que encontra-se hoje, um homem caído, um homem morto espiritualmente. Mas também ele tornou insensível a pessoa de Deus e a sua vontade. Aqueles que estão mortos espiritualmente não têm a sensibilidade de ouvir acerca de Deus, porque eles se encontram mortos.
o estado a qual eles encontram-se, de mortos, traz essa separação. Lá no Éden aconteceu, foi exatamente isso com a humanidade. O homem separou-se de Deus por conta do pecado. Mas ficou assim? Não. Deus, rico em misericórdia, Deus, criador e sustentador de todas as coisas, lá no próprio Éden, no Gênesis 3,15, a parte B do versículo vai dizer: de ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Isso estava sendo apontado para a pessoa de Jesus Cristo, que iria vir, queria nascer de uma mulher, e queria esmagar a cabeça da serpente. Mas não ficou só aí, irmãos. Tem mais. Esse Cristo, a qual Deus manda o seu Filho, em prol de nós pecadores, Ele nos redimiu. Ele nos salvou. Ele trouxe esse Cristo em prol dos nossos pecados. Jesus Cristo iria pagar por cada um de nós os nossos pecados, que nenhum de nós teríamos condições de pagar o preço, porque o preço era muito caro. E o preço exigia o próprio sangue do Cordeiro. Jesus Cristo é apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas igrejas hoje não falam muito de pecado, porque o pecado é algo oculto para muitas pessoas. Mas eu digo para os irmãos que o pecado ele tem que ser anunciado, sim. Porque o pecado é que separa o homem de Deus. Essa comunhão plena com Deus tem que ser algo espontâneo. Deus é quem nos chama. Aqui no versículo 1 do texto que nós acabamos de ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Vocês aqui observam a ação divina que há sobre o texto. Não foi nenhum de nós automaticamente que buscamos e nos libertamos. Precisávamos mais, porque outrora, como o texto logo há pouco a gente leu, falava que nós éramos pecadores e estávamos, como também os demais, numa vida pecaminosa diante de Deus. Então nós sozinhos, hoje nós damos graças a Deus porque estamos aqui e observamos e ouvimos a voz de Deus. Mas quando nós estávamos no mundo, o que era que nós fazíamos? Entrava aqui, saía aqui. Até porque não é no meu tempo, nem no tempo de cada um dos irmãos. É na vontade soberana de Deus. Hoje vocês estão aqui, eu estou aqui, falando desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos deu vida. Jesus Cristo, pelo seu caráter, pela sua divindade, já estava resolvido nos céus, que o homem iria pecar, que Adão iria pecar. Mas Deus, no seu plano salvífico, Ele colocou diante de nós a pessoa de Cristo, para nos resgatar desses pecados. Se não tivéssemos esse Cristo, o nosso Deus Cristo, para nos resgatar, nenhum de nós seríamos salvos. Porque a consequência do pecado de Adão foi de levar o homem à morte. Até porque, irmãos, Adão tinha uma vida plena. E outra coisa, Deus criou Adão e Eva para que eles vivessem eternamente. Se não tivesse a entrada do pecado no Éden, acredita-se que talvez nós nem existíssemos. Se existíssemos, éramos todos santos. Não teríamos conhecido o pecado. Mas assim foi feito. Deus permitiu que isso acontecesse, mas Ele também nos deu a saída, o escape. Jesus Cristo nos deu vida. Quem é que merecia de nós aqui termos vida? Nenhum de nós. Muitas vezes nós colocamos nós muito além de Deus. Eu aceitei a Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Veja que o eu está na frente.
Não foi assim. Biblicamente, foi Cristo, foi Deus quem traçou tudo para qualquer um de nós. Quem nos colocou diante de Deus, nos resgatou, foi o próprio Deus. É uma ação divina nas nossas vidas. Não vem do homem. Porque a gente vê muitas pessoas colocando diante de si próprio algo que seja soberano. Soberano só temos Deus, Cristo e o Espírito Santo, a Trindade Santíssima. Então, irmãos, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Eu gostaria de falar duas verdades sobre o homem. A primeira grande verdade que eu gostaria de falar para os irmãos nós jamais, essa é a primeira grande verdade, nós jamais, nenhum de nós, teríamos capacidade alguma de obter essa vida sem a pessoa de Jesus Cristo, até porque o nosso estado natural era de morte. Quem aqui que nasceu em berço cristão, desde criança, que vive na igreja? Eu não nasci. Eu vim para a igreja, ouvi a palavra de Deus, eu tinha o quê? 35 anos de idade. Há 20 anos atrás. Mas eu fui por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me levou. Não foi porque eu quisesse, não. E eu acho que isso aconteceu na vida de muita gente. Eu era fanático por jogo, futebol. Como é uma paixão nacional, todo brasileiro sente. Ainda ontem o pastor citou um caso. E eu, quando chegava na hora do jogo, se tivesse jogo na hora do culto, eu não ia para a igreja. E eu vi que aquilo estava me dificultando. E eu cheguei um dia no meu quarto e disse: Senhor, eu sou filho teu. E eu não quero partilhar isso contigo. Eu gostaria, meu Deus, que tu me livrasse dessa perseguição de Satanás na minha vida. Hoje nós, graças a Deus, hoje é o contrário lá em casa. A minha mulher, a Mariana, é quem é fanática pro jogo. Eu já não dou nem as contas. Pode jogar, que está jogando quem for, eu não estou nem aí para jogo. E isso, meu irmão, eu prefiro estar. Hoje eu fiquei triste, porque eu vinha dizendo no carro para ela, sabe, pastor? Não, mas não foi por conta de jogo, não, que ela se atrasou, não. Foi eu que me atrasei. Eu não costumo chegar atrasado na igreja. Mas a gente mudou esses dias agora, recente. A gente está lá no próximo da Vila do Arajara. E ali o clima é tão formidável, porque eu me atrasei. Vou falar a verdade para os irmãos. Eu não percebi a hora. Não percebi. A gente chega aqui dentro do Crato ou no Juazeiro, é aquele escaldante, aquele calor. Mas lá no Arajara parece que a gente já está no céu. Friozinho, eu não sei se o céu vai ser frio, não. Mas é gostoso. Então eu me atrasei e eu vinha dizendo para ela: olha, jamais eu tive esse compromisso de chegar atrasado. Depois de uma experiência que nós passamos lá em João Pessoa. Eu conheci um grupo de coreanos, é o senhor pastor Russo Kim e a esposa dele, Suki Jaquim. Um camarada de 77 anos de idade, coreano, alto, magrão, mas um camarada excelente. Falou muito de Deus para mim. E ele me deu um relógio, todo folheado de ouro branco, esse relógio. Eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei, digo, rapaz, mas eu não entendi depois que ele me falou. Esse relógio, para não chegar atrasado no culto. Tá vendo? Muitos de nós deixam para vir em cima da hora, ou vem, chega no atraso. Irmãos, nós viemos para glorificar o nome de Deus. Nós temos que nos preparar em casa. Para nós chegarmos cedo, ninguém lava roupa de ninguém, viu? Vamos só. Mas aí, a gente tem que ter pontualidade com as coisas de Deus. Temos que ter compromisso com Deus. Cristo teve o compromisso com cada um de nós, de nos resgatar. Nós estávamos o quê? Num lamaçal de pecados.
Estávamos mortos, irmãos. E hoje nós damos graças a Deus porque nós nos encontramos vivos e com Cristo. Então, amados, a palavra de Deus, ela é muito certa. Nós não podemos de maneira alguma querer trocar a minha palavra, a sua palavra. Sigamos a palavra de Deus. Esses dias agora, no nosso grupo de discipulado, o pastor falou uma coisa que eu digo: muito obrigado, Senhor. Ele também não concorda. Deus é soberano. Ele falou lá, a igreja tem que estar uma igreja temente a Deus. Nós não podemos de maneira alguma fazermos a nossa vontade. Nós devemos buscar fazer a vontade de Deus. Até porque existe uma coisa que eu vou falar para os irmãos, uma troca. Quem é que vem? É o escolhido ou o capacitado? Eu acho que a gente vê assim a palavra de Deus, ele diz o quê? Aquele a quem Deus escolhe, ele capacita. Não é o capacitado que Deus escolhe. Eu acho que não está vendo, está muito difícil de vocês compreender, está não, né? Então, irmãos, a esse nosso Deus, que nós hoje estamos aqui reunidos prestando esse culto de adoração a Deus, devemos sim termos o compromisso de estar sempre zelando na casa de Deus. Nós temos que ser pontuais nos nossos horários. Você que chega atrasado, no próximo domingo, diga: Senhor, eu quero chegar pelo menos 10, 15 minutos antes, para que eu possa orar, para que eu possa interceder pela palavra, para que eu possa interceder pelos louvores. Ah, mas eu moro longe. Não coloque desculpas, irmãos. Cristo, quando te redimiu, quando te salvou, não colocou nenhuma desculpa diante de ti. Por que que nós temos que estar dando desculpas? Irmãos, então, essa grande verdade, essa consequência de pecados a qual nós vivíamos, que nós só encontramos em Cristo a salvação, Ele foi quem nos deu vida. Esse estado espiritual de morto, a qual nós vivíamos, Ele tomou para si, lá na cruz do Calvário. O sacrifício a qual Jesus Cristo fez, se nós parássemos o tempo e fôssemos olhar, ou se nós tivéssemos o poder de voltar e ver o que foi feito com Cristo. Muitas das vezes, irmãos, aí a gente assistindo aqueles filmes que passam, nós nos emocionamos, choramos. Mas não é para a gente fazer isso não, é para a gente dar graças a Deus mesmo. Porque o projeto de Deus era que Cristo iria vir, morrer no pior tipo de morte para nos dar vida. Isso foi o que foi propositado por Deus. Ele sabia que ele iria passar na cruz, no Calvário, da pior forma. Eu não lembro o nome do filme, que eu pouco assisto televisão, muito pouco. Mas houve aquele filme onde muitas pessoas choravam, teve até gente que morreu. É o Mel Gibson, né? Aquele ator que fez o último filme de Cristo. Eu não cheguei a assistir, confesso para os irmãos. Foi a Paixão de Cristo. Mas ali não chegou nem um pouco assim do verdadeiro sofrimento de Cristo. O que Cristo passou por mim e por vocês. Lá na cruz do Calvário. Esse Senhor, a qual nos dá a vida, Jesus Cristo, Ele também nos redime, Ele também nos dá o reencontro com Deus. Ele nos ressuscitou. Porque nosso estado, como a Bíblia fala, como o apóstolo Paulo se declara à igreja, e como a gente comparou com o Éden, onde aconteceu o primeiro pecado, é que nós realmente estávamos mortos.
Irmãos, esse Senhor, pleno, todo-poderoso, a qual trouxe para as nossas vidas, nos colocou novamente com Deus, quando o pano foi rasgado. Nós observamos que ali, cada um de nós, hoje nós temos a paz de estar perto de Cristo. Eu não sei com os irmãos, mas eu sei que cada um é assim. O pecado, quando entra na vida da gente, hoje em dia, antes não era assim. Mas agora, quando você comete um pecado, automaticamente o Espírito Santo de Deus te cutuca. Vai lá e você reconhece que está pecando contra a autoridade máxima de Deus. Se não acontece isso com os irmãos, tem alguma coisa errada. Porque, não é assim, pastor? Acontece dessa maneira. O pecado, ele é tão ruim e muitas vezes nós pecamos porque nós ainda não estamos totalmente livres. Nós somos sujeitos a pecar. Agora, permanecer no erro, aí eu não vou falar, mas vocês já sabem. A segunda grande verdade, nós somos totalmente dependentes de Cristo. Essa dependência é como uma criança, eu vou comparar como uma criança que depende dos pais, da mãe para amamentar. Uma criancinha recém-nascida, como é que ela vai sobreviver se não tiver os cuidados da mãe de amamentar, de colocar ela, aquecer ela com a roupinha, de estar limpando ela? Não é assim? Deixa uma criancinha recém-nascida sozinha, o que é que vai acontecer? Vai morrer. Irmãos, então essa dependência que nós temos totalmente de Cristo, do nosso Salvador, Jesus Cristo, eu gostaria de que os irmãos abrissem um texto bíblico. Lucas 19, versículo 10. Amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Esse foi o objetivo a qual Deus enviou o seu Filho amado. Ele veio para nos salvar. Ele veio nos redimir, nos resgatar do lamaçal de pecado ao qual nós vivíamos. E muitos de nós, muitas vezes, nem sequer pensamos sobre isso. Colocamos assim, não, eu já sou salvo mesmo. Mas não, irmãos, nós temos que dar toda a glória a Cristo. Nós somos dependentes totalmente de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de nós nos achegarmos até Deus sem a presença de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos profundamente ter em nossa vida esse projeto na nossa vida, de sermos cristãos autênticos, cristãos que realmente glorifiquem o nome de Deus, que você possa andar e todo mundo possa olhar em você a diferença. Nós devemos estar afastados das coisas do mundo, até porque Jesus Cristo já nos resgatou do mundo. Vivemos no mundo, mas para glorificarmos e exaltarmos a Deus. Esperamos que cada um de nós possa viver essa vida em Jesus Cristo. E que o próprio Deus venha agir nas nossas vidas todos os dias. Nós muitas das vezes nós colocamos diante, eu sou assim, eu sei que os irmãos também são. Eu oro muito, porque a Bíblia nos diz que cristão que ora muito, ele tem muito, e o que ora pouco,
orar. Muitas das vezes nós chegamos em casa cansados. Semana passada eu não fiz a lição por conta de quê? Eu chegava, eu saía do Sérgio Senat 10 horas, 10 e meia da noite. Ia chegar, passava a Mariana, que ela fica na avó dela. Ia chegar em casa, já ia dar 11 horas. Cansado, o dia inteiro cansado. Mas a minha oração eu não deixo de fazer. Isso foi a semana inteira nessa rotina. Muitas vezes nós nos escravizamos tanto no trabalho que prejudica uma vida, uma comunhão plena com Deus. Mas você tem que buscar a oração. Não é você chegar para ir orar, cansado, tomou um banho, vou deitar orado. Pai, Senhor, meu Deus, aí. Não orou nada. Deixamos para fazer essas coisas quando o nosso estado está muitas vezes muito já cansado, o nosso corpo. E aí nós vamos orar. Não. Vamos orar quando nós estivermos com consciência plena. Colocar ainda, eu estou cansado, mas eu tenho que orar. Eu estou cansado, mas eu vou ler a Bíblia. Porque a vida do cristão é oração e leitura da palavra. Não existe. Como é que você vai aprender? Como é que você vai ter o conhecimento com Cristo se você não ora, se você não lê? A Bíblia nos ensina um versículo bíblico a qual o Bolsonaro usou diretamente. Eis que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não sei nem se realmente ele sabe o que ele estava falando. Mas, irmãos, Jesus Cristo é quem nos liberta de tudo. É quem nos salvou na cruz do pecado. Eu vou pegar o celular aqui para me ler um texto da Bíblia, porque eu não enxergo na palavra aqui. Infelizmente, eu não... Eu prometo que eu não vou passar de 3 horas aqui falando, não. Para a gente... Agora é bom. O celular não está abrindo, deixa ele aí mesmo. Mas eu vou falar aqui para os irmãos. Só de cor e salteado que a gente sabe e os irmãos também sabem. Um dos textos mais lidos ao mundo, em todo o mundo. Se eu falar, a igreja vai, não precisa nem abrir a Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para... Mas esse é o amor incondicional de Deus. Deus não olhou em nós e viu, você é pretinho, você é branquinho, você é bonito, você é feio. Não viu nada disso aí não. Deus olhou para os nossos pecados e enviou esse amor incondicional de Cristo, de Deus. Ele envia Jesus Cristo para nos libertar do nosso lamaçal de pecado. Algo terrível na vida do homem, o pecado. Foi terrível com Adão, é terrível para todo aquele que não está em Cristo. E para aqueles que estão em Cristo, nós temos aquele advogado fiel e justo. Não estou ensinando aqui ninguém a viver pecando não, porque o cristão, ele vai fugir mesmo do pecado. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e o diabo fugirá de nós. Nós temos aqui nos sujeitarmos a Deus verdadeiramente, colocarmos Deus em prioridade nas nossas vidas. Amados, nós somos muito gratos por Deus ter nos trazido até aqui. Estamos chegando ao final dessa reflexão com os irmãos. E a gente faz assim, quando a gente não se apresenta quando chega, se apresenta na saída. Eu congrego hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nós viemos lá da Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que as doutrinas são parecidas e eu não ligo muito para
para essas divisões de igreja, não. Por mim, todos nós éramos unificados e você congregava onde você quisesse congregar e estava lá. Mas os homens têm colocado barreiras. O amor de Cristo, ele tem que ser anunciado a todo custo. A grande comissão lá, de Mateus 28, 18 ao 20, diz o que, irmãos? Ide, portanto, por todo o mundo, levai as boas novas a toda criatura na face da terra, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Palavra de Deus. Jesus Cristo dá uma ordem para cada um de nós. Eu hoje estava lá com o meu menino, que ele não vem para a igreja, a gente sabe também, né? Mas eu tento colocar, e vamos para a igreja, não tem outro caminho. Só existe dois. Ou você está com Cristo, a grande realidade é essa, ou você está com o diabo. Não existe um terceiro, eu vou ficar no meio, não pode. Ou você agrada a Deus ou agrada ao diabo. Nós temos que ser separados, saber que só tem um caminho que leva até os céus. E é através de Cristo. Não é mérito nosso. Nós não conseguiríamos sozinhos. Falando para os irmãos que eu vim da igreja presbiteriana fundamentalista, vim para cá, para Juazeiro, tomar de conta do sindicato. E aí Deus me leva para o Crato. Lá no Crato eu conheci a Mariana, a gente namorou e casou. E graças a Deus hoje nós temos aquele nosso filho, a bênção, graças a Deus, o Tiago. E estamos levando a nossa vida aqui. Daqui, se Deus permitir, não vou mais embora para lugar nenhum. O melhor lugar do mundo é o Cariri. Não existe outro lugar aqui, Fortaleza. Fortaleza, o que é que tem Fortaleza de bom? Tem muito ladrão e bandido lá. Tem muito isso aí lá. Por conta do mar, nós temos águas minerais aqui para tomar banho e ninguém não vê isso. É muito melhor do que a água do mar. Irmãos, então a gente veio, né, de lá. Eu dentro da igreja lá, eu já faz tempo que eu trabalho com evangelismo. Sou professor de discipulado na igreja. A gente temos um grupo, algo que a gente tem implantado dentro da igreja em Barbalha. A gente implantou isso e a igreja hoje só tem crescido. Só tem crescido, porque eu chamo os irmãos na responsabilidade. A gente tem um grupo lá, a gente já passou por três famílias lá em Barbalha, e essa família é algo que vai crescendo. Você começa com uma família, quando a fé tem um vizinho, tem o outro, e assim tem sido propagado o Evangelho de Deus. Lá em Barbalha, aqui onde eu fui morar agora, no Arajara, já estou conectando pessoas para a gente fazer esse trabalho. Porque eu acho que o cristão, ele tem que falar de Cristo onde quer que ele esteja, independente do lugar. Quando houver o momento, fale. Você foi resgatado, não foi para ficar no banco da igreja, não foi para estar de braços cruzados, não. Você foi resgatado por Cristo e você tem uma missão. Deus te ordena que você vá e leve as boas novas a toda criatura. Se você não está fazendo isso, meu irmão, reflita e ore a Deus e peça entendimento. Eu tenho vergonha. Mas muitas das vezes nós mentimos e não temos nenhuma vergonha. Irmãos, nós temos que observar a esse Cristo que nos dá tudo isso. Então eu venho nessa vida de evangelismo já faz esse tempo. E agora no fim do ano estou sendo nomeado a presbítero na igreja, que eu nem quis, isso já passou por várias vezes e eu não quis. Mas não está na minha vontade. A gente fala assim, mas não está na vontade. Quando a gente está empenhado na obra de Deus, em fazer a sua vontade, a gente tem que realmente trabalhar. Arregaçar as mangas e trabalhar. E o que eu deixo para a igreja nesta noite é essa gratidão plena que Deus colocou em nosso coração de conhecer irmãos aqui
E agora estou vendo, está a totalidade da igreja hoje ou ainda tem gente faltando? Está faltando. É que da outra vez que eu vim aqui, eu não sei se era o nosso amigo ali, o casal, acho que era, que eu vi eles naquele formando que teve aqui. Irmãos, então a igreja ela é de Cristo, não é de nenhum de nós. A igreja é de Cristo. Temos toda a liberdade de chegar em qualquer igreja e glorificar o nome de Deus. Amém? Pastor Islá. Amados, isso aqui é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Eu, na minha consagração de hoje, no monte, alguns aqui sabem, a igreja sabe, que todo domingo pela manhã, 5h30 da manhã, eu subo a serra e vou orar pela igreja, pelos irmãos, pelas famílias. E no meio da minha oração, eu pedi uma palavra de Deus. Sou muito de pedir palavra assim, abrindo a Bíblia. E Deus me deu uma palavra em Ezequiel 37, quando fala dos ossos secos. Eu disse, Senhor, será se a igreja, eu chorando mesmo, será se a igreja que o Senhor me dá a honra de conduzir está com ossos secos? Será se a igreja não está crendo nesse evangelho simples que foi pregado agora? Não que eu me referisse ao assunto de agora, mas no evangelho simples, que é a sua palavra, mas que é a pura verdade. Aí eu vou pedir outra palavra, irmãos. Quando eu abri a Bíblia, o Senhor me deu Zacarias, no capítulo 12. Zacarias capítulo 12, a palavra de Deus vai nos falar sobre a destruição do inimigo e o arrependimento e a purificação de Israel, e fala dos falsos pastores. Você sabe por que a igreja de Deus, estou falando da igreja do Senhor, muitos da igreja do Senhor andam cambaleando, andam fracos, não estão firmados na palavra, porque o Senhor também diz no livro de Oséias, no capítulo 4, Joel capítulo 1, que é culpa dos sacerdotes, porque nós preferimos a uma pregação alegre, exitosa, uma pregação, uma ministração que fale de, eu vou repetir porque é o que está comum mesmo, da autoajuda, mas a palavra que vem simplesmente de um pedaço de papel, mas que fala da Bíblia, parece que não arde no coração dos crentes. Foi proposital, irmão, a sua palavra. Não podia ser diferente. O evangelista, ele não sabe pregar outra coisa, ele só prega salvação. Ele pode querer pregar o que quiser, mas Deus sempre termina falando em salvação. É inerente ao evangelista falar de salvação. É a igreja como um todo. Não sabe porque ele tem o dom de evangelismo, não. É a igreja como um todo, irmão. Nós somos evangelistas do Senhor. O Senhor nos alcançou para nós alcançarmos o mundo, irmãos. Ontem uma pessoa no grupo dizia, pastor, a nossa igreja vai fazer o culto só pela manhã. Uma outra pessoa me comunicou que o culto da igreja era só pela manhã, sabe por quê? Porque os pastores já previam que as igrejas estariam vazias por causa do jogo de Flamengo e Ceará. Outros por causa de um concurso, amém. Ora, veja, onde é que está o Senhor? Como diz a palavra, estão adorando mais a criatura do que ao Criador. Você sabe por que é que muitos da nossa família ainda não está diante de Deus, ainda não se encontram no arrependimento? Porque muito provavelmente eu ou você, talvez mesmo eu, ainda não pagamos um preço de oração, um preço de verdadeiramente busca da presença de Deus, na leitura da sua palavra. Irmãos, isso é evangelho. Não se poderia ministrar e falar de outra coisa se não fosse isso nesta noite. Enquanto o evangelista falava, eu orava a Deus, Senhor, fala com alguém neste lugar. Mas o Senhor já consolidava no meu coração, ei,
eu velo pela minha, Isaías 55, eu velo pela minha palavra, e ela vai cumprir o fim pelo qual eu enviei. Esse moço não veio do Arajara para cá de graça, ele veio porque Deus tem uma palavra para esta igreja hoje, aleluia. E obrigado, Senhor, porque é uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, não somente para aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas para aqueles que já conhecem, mas que andam fracos na fé. E nós não estamos aqui para lhe castigar, porque assim diz o Senhor no texto de Lucas, que ele começou a palavra, que o Senhor veio buscar, ele não veio enxotar, ele veio buscar aquele que se havia perdido. Ei, meu santo, eu quero lhe convidar, eu quero ver se você é homem agora, eu quero ver se você é mulher agora, porque a palavra do Senhor nas cartas aos Coríntios, Gálatas capítulo 6, diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Ei, é nesta hora, quando os pregoeiros da palavra de Deus falam da sua palavra, e os homens por uma timidez do mundo, não se apresentam diante do Senhor. Ei, pois eu quero saber se você é um homem ou uma mulher de Deus, se de fato o Espírito Santo habita em vós, assim como diz o apóstolo Paulo. Eu quero lhe convidar, não quero nem que você venha aqui na frente. Eu quero lhe convidar a você reclinar sua cabeça. A você que ainda não aceitou Jesus como seu e Salvador na sua vida. E você repetir uma oração comigo nesta noite. Você pode repetir assim. Você que nunca fez essa oração. Assim, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Me sela agora com o teu Santo Espírito. Apaga o meu nome do livro da condenação e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te aceito, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém. Eu estou dizendo amém porque a palavra de Deus diz assim seja. Se você, querido, que está aqui conosco, ou até nos visitando, que já caminha com o Senhor, ou já é desta igreja, que já caminham com o Senhor, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que está neste momento no hospital, talvez na cadeia, com a sua liberdade agora, a sua liberdade impedida, talvez você está em casa enfermo, eu quero lhe convidar também a você fazer uma oração de arrependimento, a você voltar aos braços do Senhor, porque assim diz o Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 8, que a nossa salvação não é pela bondade dos homens, não é pelas obras, mas é um dom de Deus, é mediante a fé. Para quê, irmãos? Para que ninguém se glorie. Ei, meu santo, se você anda com o Senhor, se você tem se desviado dos caminhos do Senhor para a direita ou para a esquerda, se tem algo que tem desviado os teus olhos do autor e consumador da tua fé, eu te convido a também fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, um dia, Senhor Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, diz na Tua palavra que nós andávamos ainda, nós éramos pecadores, e o Senhor, pela Sua bondade, o Senhor nos tirou do reino das trevas, e o Senhor nos levou para o reino do Filho do Seu amor. Pois nessa noite, Espírito Santo, nós renovamos nossa aliança com o Senhor, nós te pedimos perdão quando nós pecamos por pensamentos, quando nós pecamos por palavras, quando nós pecamos por omissão, quando nós pecamos, meu Deus, que deveríamos fazer algo e não fazemos, ou quando fazemos o que não deveríamos fazer. Então não colocamos nosso coração diante do Senhor. Bendito seja o teu santo poderoso nome. Apaga, meu Deus, apaga, reescreve o meu nome no livro da vida. A tua palavra diz que o meu nome já está escrito numa pedrinha branca, escrito com cor de sangue carmesim, onde haverá de ser revelado só no grande dia. Só o Senhor haverá de nos revelar este nome. Pois, meu Deus, o nosso nome já sim lá está escrito, e nós renovamos, nos reveste agora de vestes novas, nos limpa agora, meu Senhor, nos limpa de todo o pecado do mal, meu Deus, toda a intenção do mal, todo pensamento maligno, meu Deus, toda língua ferina, meu Senhor. Se nós ofendemos alguém nesta caminhada, meu Deus, nós te pedimos perdão. Se nós ofendemos alguém, Pai, que ele seja restituído 4 vezes mais, além da nossa capacidade. Pois é assim que nós te oramos, e é assim que nós te agradecemos, porque o Senhor
é fiel, assim diz a sua palavra. E você que está comigo, diga glória a Deus. Graças ao Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Aleluia. Gostaria de convidar o louvor aqui para louvar conosco, para nós terminarmos o culto. Vamos louvar, irmãos? Aleluia. Graças a Deus. Eu quero ensejar, dizer que quinta-feira nós temos culto de doutrina. Na terça-feira, amanhã nós temos reunião de educação de filhos. Segunda, educação de filhos à maneira de Deus. Na terça, reunião com jovens, às 19h30. Na quarta, reunião com os pastores. Na quinta-feira, nós temos o culto de doutrina. Na sexta, eu vou estar de folga. No sábado, nós temos casados para sempre. No domingo, pela manhã, consagração. E no domingo à noite, culto. Aleluia! Eita, glória a Deus! Vamos cantar ao Senhor, irmãos. Próximo sábado à noite, vigília, viu, irmãos? De 9 à meia-noite. Venha aqui orar ao Senhor, ser doutrinado também. Venha colocar as suas necessidades diante do Papai do Céu e ficar na sentinela com o Senhor conosco. Amém? Vamos louvar? Aleluia. Ficar em pé, amados, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Quem aqui está feliz pela presença do Senhor na tua vida? Diga amém. Nós somos encontrados pelo Senhor. O amor do Senhor nos atraiu. Por isso sim há motivos de gratidão ao Senhor e de amá-lo mais e mais. Nós iremos adorar o Senhor com essa canção, que você possa declarar com todo o teu coração, com alegria ao Pai. Vamos lá começar com as nossas palmas. Você está comigo. Todos os dias, Senhor, nós amamos a sua presença. Você plantou em mim a semente da eternidade dos céus, pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado. Obrigada, Senhor, pela salvação do Senhor. Apaixonado por você, Senhor. Eu sou. Aleluia! Nós somos felizes, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Somos livres para te adorar todos os dias das nossas vidas. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia! Amém. Vamos encerrar? Querido, nós tínhamos marcado uma convivência amanhã com o grupo Educação de Filhos, mas eu comunico no grupo do Educação de Filhos como é que vai ser. Se vai ser só a ministração ou se vai ser a ministração com o curso. Amém? Põe tua mão assim, ó, para receber do Senhor. O evangelista Emanuel, muito obrigado, meu irmão, pela palavra que você trouxe essa noite para nós. Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Bendizemos o teu santo e poderoso nome. Reconhecemos que tu és o Deus das nossas vidas, que nós não temos outro Deus além de ti em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque diz a tua palavra que, sendo nós ainda pecadores, o Senhor nos trouxe para esse momento agradável de salvação, meu Senhor. Ó Espírito Santo, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, onde nós poderíamos estar neste momento? Mas o Senhor, pela sua bondade, pela sua graça,
Diz a sua palavra que o Senhor ama, que o Senhor honra aquele que lhe serve. E servir não é somente na igreja, meu Senhor, é te servir na integridade do Espírito. Por isso que o Senhor diz, lá quando conversa com o apóstolo Pedro, diz que o Senhor espera, que o Senhor aguarda e que o Senhor busca, são os verdadeiros adoradores. Então, meu Senhor, nesta noite magnífica, tira de nós, ó Pai, aquilo que não te agrada. Completa a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, porque o Senhor já nos evangelizou, o Senhor já nos trouxe o evangelho, as boas novas para as nossas vidas. Agora nos limpa, nos purifica, nos santifica, em nome de Jesus. Meu Senhor, nós declaramos que Juazeiro do Norte, ele não pertence a Cícero. Nós declaramos que a cidade de Barbalha não pertence a Antônio. Declaramos que a cidade do Crato não pertence a Maria da Penha. Nós declaramos que o Cariri pertence a Jesus. Pai, nós declaramos que o Brasil não pertence a Aparecida. O Brasil pertence a Jesus. E nós declaramos que nós pertencemos a Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de face da terra e de uma forma especial sobre esta pequena congregação. Eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Nós profetizamos, eu profetizo na autoridade de ministro que eu sou revestido no Senhor. Eu profetizo uma vida, uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, prosperidade material, prosperidade espiritual, prosperidade dos seus relacionamentos, prosperidade dos seus negócios. Pai, em nome de Jesus, famílias estejam cada mais unidas, filhos tementes a Deus e obedientes a seus pais, pais que não suscitam ira contra os filhos, esposo que ama a esposa e esposa que é submissa a seu marido. Em nome de Jesus, Pai, é assim que nós te oramos e é assim que nós te agradecemos. E você que crê comigo diz glória a Deus. Diga de novo, glória a Deus. Oh, aleluia. Do seu coração ao Senhor.